Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Eu sou Sam Stachover e eu tenho o privilégio de compartilhar a minha tela hoje, e com vocês também, mas eu vou me apoiar no meu irmão querido Fernando Fleshman, que está aí, que vocês já viram tantas vezes no nosso canal. Shabbat Shalom, Fernando. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom, amigos do Céu do Caminho. É um prazer e uma alegria muito grande estar com vocês aqui de novo. E se apoiando um no outro, que a conversa fica boa, que a Paraxá desenvolve, né, Sami? Pois é, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a Parashá Shelach Lecha, que nome bonito. Ela está em Números 13, a partir do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 41. Josué é a Haftará no capítulo 2, de 1 a 24. No Brit Hadashah, nós vamos poder ler Hebreus 3, de 7 a 19, e dos Terrilim, o Salmo 64. Shelach Lecha significa envia, porque a Parashá começa falando uma coisa sensacional. Olha só. Números 13, de 1 a 2, disse o Eterno a Moshe: envia homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos Benei Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um qual príncipe entre eles. Fernando, tem um ponto aqui que é meio complicado. Você conhece Deus, Fernando? Sim, conheço. Você Conheço. conhece de ouvir falar ou de coração? Sei que de coração, mas como assim? Porque a experiência que nós temos de Jó, que Jó tinha tudo e de repente Deus tirou tudo dele e aí ele começou a viver a alegria de conhecer Deus. E ele conheceu Deus. Por que eu te faço essa pergunta, Fernando? Porque aqui tem uma questão que é complicadíssima. Você quer ver? E YouTube espectadores, vejam só que situação. Homens que espiam a terra de Canaã, que eu, o Eterno, hei de dar. Quer dizer, então, não podemos colocar em xeque que Deus prometeu que não podia cumprir. O importante é que eram príncipes de cada uma das tribos. E o importante é que estes mesmos rapazes, não é que ouviram falar de Deus, eles presenciaram a saída do deserto, eles passaram por aquelas 10 pragas e ainda atravessaram o Mar Seco. Fernando, você não acha que esses meninos tinham tudo para conhecer Deus? Ah, com certeza, Sami. O nível de intimidade, eu imagino a gente no lugar deles, né? Assim, nos dias de hoje, você tá ali na sua terra, você vê mar se abrindo, você vê a escuridão tomando conta durante 3 dias. Ninguém pode dizer assim que foi um sonho. Ah, eu dormi, tive um sonho maluco, acordei. Não, todo mundo presenciou aquilo, né? As roupas não se desgastarem, sandália, tudo perfeito. Você tem comida do céu, você fala, meu, não tem como não ser Deus, não tem como ser outra coisa, né? Mas esses mesmos rapazes trazem um relatório terrível. Capítulo 13 de Números, a partir do versículo 37, diz que relataram a Moshe e disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita essa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, e os amalequitas habitam na terra de Negev, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moshe e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Pessoal, é aqui onde é o impacto da falta de conhecimento de quem é o Eterno. Esses mesmos rapazes que tinham presenciado a saída do Egito, quando eles levantavam de manhã, tinha maná na porta. Quando eles precisavam, Deus providenciava água saindo da rocha. Durante o dia tinha uma nuvem para proteger do sol.
De noite, como faz frio no deserto, tinha uma coluna de fogo. Será que você precisa de mais alguma evidência que Deus estava no comando das coisas? Ou você ainda está dentro daquela fase duro de serviço? O que que você acha, Fernando? Eu acho que ali tem a ver com o desejo do coração e com o que eu faço com a fé, né? Como Jó, você falou, Jó tinha fé, mas ele não sabia como viver aquilo até conhecer de verdade ao Eterno, né? Quando ele tem a alegria de começar a conhecer o Eterno, ele começa a viver pela fé dele, né? Aqui, no caso, eu vejo o contrário, um povo que tinha fé, porque o próprio Eterno falou, eu escolhi, ou seja, é alguém que me conhece, é alguém que sabe que eu existo, é alguém que, oi, tem algum nível de relacionamento comigo, né? E você vê Caleb e Joshua, né, e Josué de um lado, e esse povo do outro. O que eles falam? Nossa, nós somos como formigas para eles. E aí, parafraseando Caleb, mas falando do meu jeito, tá? Pô, tá bom, a formiga vai devorar o leão, querido. A gente vai ter força, o Senhor tá com a gente. É o nosso amparo. A formiguinha vai pisar na cabeça do leão e tá tudo certo. Vamos subir. O que ele fez com a fé dele, né? Eu decidi confiar em Deus. E o que o povo fez com a fé dele? Não, eu decido que a formiguinha aqui não vai ter força mesmo. Eu acho que se Deus estivesse com a gente, seria só uma formiguinha de outra cor, assim, né? Seria maior, mas não ia conseguir fazer nada, porque o que eles colocam de rebeldia não é só o medo, né? É como se fosse uma declaração assim: o Senhor fez o mar abrir, mas esses gigantes aqui ele não consegue abrir no meio, não. Esses gigantes aqui vai dar trabalho. Acho que ele não consegue. Mais ou menos, né? Isso que acontece. Você sabe que é muito fácil um líder, quando é fraco, ele resolve criar uma narrativa para justificar a fraqueza dele e vai criar desculpas no decorrer do tempo. É muito simples você se sentir príncipe sem, contudo, assumir as responsabilidades da cadeira que você quer ocupar. Entretanto, hoje, nós temos visto isso cada vez mais frequente. Aqueles que se sentem no privilégio de dizer eu estou no comando, normalmente não têm noção de qual é a tarefa que eles no comando trazem. E esses rapazes trouxeram uma narrativa que, na verdade, era não me tira da minha zona de conforto. Eu vou reclamar de tudo porque é o meu esporte, mas não me tira da minha zona de conforto. Eu não quero ser desafiado. E o que aconteceu? O povo se levanta contra Moshe e contra Arão. Não, não é contra ninguém, a não ser contra os dois. Assim, vocês não conseguiram fazer nada do que vocês prometeram. E porque vocês não conseguiram fazer nada do que vocês prometeram, vamos voltar para o Egito. Sabe o que é? Vamos arrumar um outro chefe e vamos. Números 14, versículo 11 diz: Disse o Eterno a Moshe: Até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Você acha que Deus tinha o privilégio de ficar bravo? Eu Eu acho que acho aí, que no caso, ele tinha o direito, né, Sami? Porque ele fala, por 10 vezes esse povo me provocou a ira, né? E a palavra é algo muito sério. 10 representa a totalidade. A gente sabe que representa algo completo, totalidade. Então, o que Deus está falando? Vocês chegaram no limite da minha paciência, no limite do cálice que vocês podiam chegar, né? E quando ele fala isso, você vê, eles se revoltaram contra Moshe e contra Harão porque eram as figuras de Deus que eles conheciam, como o Eterno fala para ele: você será por Deus para o povo, para Harão, e a Harão será a sua boca, né, o seu corrente para o povo. Então, na verdade, a gente entende que a rebeldia era muito mais do que acima de Moshe, né? Era contra o próprio Eterno. Eles falaram, cara, sim. não tem jeito, não tem jeito. O Eterno não vai me fazer sair daqui, o Eterno não vai fazer eu me mover e eu vou voltar para minha vida passada que eu estava melhor antes, Melhor ser né? escravo no Egito do que ser livre no deserto. Exato. Agora, vocês sabem, nossos queridos YouTube espectadores, de que
a dureza de serviço, ela é relatada principalmente no livro de Deuteronômio, Devarim, várias vezes. E Deus sabe que nós vamos trair. Tanto Jeremias, Isaías, Zacarias, todos os profetas disseram a verdade. O meu povo não me conhece. O jumento conhece o Senhor. Nós não conhecemos o nosso Deus. E Deus, de uma maneira muito clara, ele, através, mormente, Deus diz várias vezes: eu quero ser o vosso Deus, por favor, me deixa ser o teu Deus. Eu quero um povo para ser Deus. Vocês topam? E esse povo sistematicamente negou a Deus o privilégio de ser Deus. Quando nós vemos essa realidade de uma maneira muito clara, a gente entende de que Deus tem que tomar uma atitude definitiva. Isaías diz assim: eu vou dar Emanuel. Em hebraico, Emanuel é Deus convosco. Então, quer dizer, Deus vai resolver isso de uma maneira onde ele vai finalmente impactar o nosso coração, porque não adianta que os olhos da cara não entenderam quem era Deus. E Deus faz aquilo que é inimaginável para Deus. Ele resolve o assunto do pecado de uma vez por todas. A arrogância e a prepotência do povo vai ser quebrada quando o coração deles, de pedra, se transformar no coração de carne. E é isso que acontece com Manuel, não é, o Fernandinho? É lindo isso, né, Sam? Então, assim, o que a gente pode ter a conclusão é: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais quebrantado vai ser meu coração, né? Mais quebrado eu vou ser. O interessante é que uma das possíveis traduções de Emmanuel, que é Deus convosco, é Deus em nós, no sentido de como se ele estivesse dentro de nós, não só a nossa vizinhança, né? Então Deus já estava falando assim: eu vou fazer morada em você, como Yeshua fala, né? Que aquele que crê nele guarda os mandamentos, guarda as mitzvot, guarda a palavra, ele se apresentaria, se manifestaria a eles e moraria dentro deles, né? Então o que que isso significa? Que a verdadeira fé, o verdadeiro conhecer a Deus, é passar a viver a vida que Ele planejou, o que Ele deseja, e não mais o que a gente quer, como povo. Aí você consegue pegar muito bem esse contraste de Caleb e dos espias, né? Será que Caleb também não teve medo aquela hora? Será que ele não viu? Ele viu o povo, né? Será que algo dentro dele falou: putz, cara, eu acho que é muita areia pro meu caminhãozinho, mas o que que ele decidiu? Qual que era a vontade do Eterno? O que que o Eterno disse que era para fazer? Então, a despeito do medo, a despeito da arrogância, a despeito da prepotência, eu vou subir, porque meu Deus falou para eu subir, né? Então, eu acho que isso faz quebrar esse coração de pedra também, se endurecer, e faz você a cada dia conhecer mais a Deus. Porque eu tô convencido, Sami, ninguém nessa terra vai conhecer plenamente a Deus. Acho que a gente vai passar uma eternidade com Ele e não vai ser o suficiente para conhecer Ele, né? Pode falar, Sami. Não, mas pelo menos a gente começa a acreditar nele. Talvez a gente não conheça Exato. eternamente, aliás, não conheça completamente, mas nós começamos a acreditar nele. Hum? Isso. Você sabe que você começou a falar e eu me lembrei do Salmo 14. E o Salmo 14 é um daqueles salmos que dói no coração, né? Porque diz assim: não há um justo sequer, ninguém merece nada. Mas no versículo 7, o versículo de encerramento, Mi iten mitzion Yeshuat. Quem dará de Sião a salvação? Então, quer dizer, Davi, um pouco, bastante antes de Jeremias, bastante antes de Isaías, muito antes de Yeshua, Davi clama que a salvação venha de Jerusalém, que a salvação venha de Sião. Então, me parece de que o anseio de Yeshuat, de salvação, de Mashiach, é uma coisa que está intrínseca em nós, porque nós sabemos que nós não temos tamanho para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Que vão nos vender narrativas, estamos cansados de conhecer, principalmente narrativas religiosas, aonde a narrativa religiosa deturpa o texto bíblico com explicações tão mirabolantes
que você simplesmente perde a noção do que estava escrito de tanta coisa que eles acumulam. Mas, na verdade, a palavra de Deus é tão linear, tão suave, tão fácil, que, de certa maneira, dói no coração não acreditar. É, E essa que eu acho que é a grande diferença. Podemos não conhecer eternamente Deus, completamente. Não, não vamos conhecer, como você mesmo disse. Mas uma coisa a gente precisa aprender. Se ele disse, eu vos dou a minha paz, e quem disse eu vos dou a minha paz é o Sar Shalom, que é Yeshua, eu acho que ele tem controle de paz. amém, com certeza. É essa que é a grande chave, né? É o que Paulo fala, né? Sigamos e prossigamos em conhecer, né? Significa assim, é o que você falou. Eu não posso chegar num momento, estacionar numa zona de conforto e falar, não, aqui tá bom, aqui tá tudo certo. Não. Para eu viver com o eterno, eu tenho que continuar buscando conhecer o eterno, né? Eu vejo assim, a cada dia eu tenho a oportunidade de conhecer uma face diferente do eterno, uma característica diferente, algo diferente, né? E como que eu conheço isso? Me relacionando com a palavra dele, me relacionando com o Tanakh, me relacionando com a Brit Hadashah, né? Com as alianças que Deus fez conosco. E eu não posso perder o foco da visão na fé, que é o que Abacuque diz, né? O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não vou ter prazer nele. O que Deus espera da gente não são picos de fé ou vislumbres, né? Assim, não. Hoje eu acordei assim, nada vai me parar. O inferno vai fugir, vai todo mundo correr hoje, e amanhã parece que eu tô fugindo do inferno, que eu tô fugindo de tudo, falando, meu Deus, cadê Deus? Deus me abandonou, né? É só uma instrução pra gente brincar um pouco, mas pra gente entender que essa inconstância também é, mostra que eu não conheço Deus de verdade. Porque eu não posso ter uma inconstância assim, né? Ser de altos e baixos. A gente tem momentos na nossa vida, isso é normal, de frustração, de tristeza, de dor, de alegria, são momentos, mas quando eu vivo uma montanha russa, né? Mostra que eu realmente não conheço quem é o eterno, né? Então, deixa eu pegar o gancho, eu não conheço quem é o eterno, e eu já disse várias vezes no meu testemunho que eu fui educado numa escola religiosa. Então, a aula começava depois de dizer todas as tefilot, todas as orações da manhã. E o Shema Israel, ouve, ó Israel, é uma coisa que deveria estar automaticamente no nosso coração. Mas eu só fui entender o versículo 6 em diante depois que eu conheci Yeshua. Sabe por quê? Porque diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, não é que eu estou te mostrando, não, não, te ordeno, estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, quer dizer, é uma ordem, não é um pedido, é ordem. Agora, como é que você vai falar, inculcar, levar uma conversa num assunto que você não conhece? Como é que Exato. você pode defender um ponto aonde você não conhece o que você está dizendo? E eu me, me chateio muito quando eu vejo líderes religiosos da linha que vocês quiserem, da linha que vocês quiserem, que simplesmente tiram um versículo do seu contexto, jogam num outro contexto e se justificam. Eu vejo de que isso é mais uma ofensa contra Deus. E mais uma ofensa contra Deus nos leva a nos lembrar de uma coisa que a gente fala em todos os serviços religiosos de Shabat, em todas as sinagogas. Ah, vocês são um povo que me aborreceram por 40 anos, vocês não vão entrar no meu Shalom. Será que é isso que nós queremos? Ou será que nós queremos pedir desculpas para Deus pelo que nós fizemos de errado, para que Ele, em Teshuvá, em arrependimento, nos traga de volta para Ele? E aí? É. Esse é exatamente o ponto, né? A chave é reconhecer o que você faz de errado, se arrepender do que você faz de errado e tentar buscar o que é certo. Eu
venho também, né, Sami, pois pouco do meu testemunho você sabe, mas eu venho de uma família de rabinos e razãs, né, uma família super tradicional também, e por muito tempo o Shema era só mais uma oração que eu fazia, né, mais uma parte do dia, era mais um oráculo do que qualquer outra coisa. Quando a gente passa a entender que a palavra do Eterno é viva e que ela tem significado, muda também minha compreensão de como me relaciono com ela. E a tristeza do que você falou agora, que é uma realidade, eu vejo poucos líderes com conteúdo de palavra mesmo, sabendo que é a palavra, né? E pregando doutrinas para enriquecer o homem. Não estou nem falando material, né? Estou falando assim, para colocar o homem no centro, né? Eu vou dar os exemplos mais absurdos que a gente tem, assim, de ridículos que é conhecido. Ah, Paulo caiu do cavalo, né? Umas coisas assim, ah, Elias subiu numa carruagem de fogo para o céu. Não. Se você lê a palavra, você vê que não está escrito nada disso, né? Então, como é que eu vou alegar que eu conheço alguém se eu não me relaciono com ele? É a mesma coisa que a gente começa a falar, não, sou amigo de fulano, tá bom. Onde ele mora? Ah, não sei. E o sobrenome dele? Poxa, não sei, é fulano só o nome dele. Tá, quantos anos ele tem? Poxa, sabe, pô, você não sabe nada, então você tá falando que você conhece, que ele é teu amigo, mas como que fica essa história? É a mesma coisa com Deus, eu vejo, Sami, com a palavra dele. É, a decisão de Deus de resolver o problema do pecado, e ele nos dá este Emmanuel, ele, de certa maneira, está nos dizendo o seguinte: sabe aquele Dvar Torá, aquela palavra de Torá? É para você vivê-la, é para você entendê-la. Agora, se você não sabe, leia. Se você não conhece, estuda. Se você precisa entender, ore, busque ao Eterno. Não se limite a orações prefabricadas, porque aqui o que nós queremos é trazer para vocês essência de conhecimento de Deus. Cuidado, eu gosto de dizer que nós somos leitores de Bíblia. Com sorte, a gente memoriza alguns versículos, tá? Mas o que eu gostaria realmente de deixar para vocês neste Shabbat Shelach Lecha é que o Ruach HaKodesh, aquele Espírito do Elohim, o Espírito Santo, ele possa ser parte da tua vida. Ele possa entrar no teu coração e faça entender a necessidade de você se colocar diante de Deus em techuvá, em arrependimento. Caminhar no piloto automático, você até erra o nome dos livros. Mas, por outro lado, conhecendo o que você quer, você vai saber como se relacionar com o teu Eterno. Então, o Shelach Lecha, neste momento, é já, parafraseando o nome da Torá, da Parashá, é que realmente o Adonai Shelach Lecha, o seu Ruach HaKadosh, que ele entre no teu coração, que você faça um espaço para que esse relacionamento seja individual, porque não existe a techuvá coletiva. Isso não funciona, eu me arrependo e você não. Então, a techuvá é Sim, individual, o arrependimento é individual. A mudança de atitude é de cada um de nós de acordo com o seu coração. Então, gostaríamos de realmente deixar para vocês essa sensação. Nós temos o sim. Emmanuel, ele veio através da ação poderosa do Ruach HaKodesh. Mostra a presença de Deus em nós e que isso possa ser um constante no teu caminhar diante do Eterno e que esse seja o motivo do teu shalom neste Shabat. A cada um de todos nós, um Shabat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat pessoal. shalom, pessoal.